Mensagem número 1411, e o tema desta noite: na graça estamos verdadeiramente firmes e alicerçados. E eu dou glória a Deus, porque a nossa igreja está firmada e alicerçada na graça do Pai. E esta aliança é inabalável, graças a Deus. Vamos ler o que diz Hebreus 8:13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Deus está nos ensinando que a lei mosaica, a primeira aliança, já se tornou velha e antiquada e já desapareceu. Há uma nova e eterna aliança e nós recebemos toda a revelação advinda do Espírito Santo pela palavra para desfrutarmos desta nova e eterna aliança. Vamos orar? Curve sua cabeça, peça que Deus lhe revele tudo mesmo, tudo, que nada fique de fora. Senhor Jesus Cristo, nós te amamos, nós te glorificamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Tu és o nosso Rei, tu és o nosso Senhor, soberano Senhor, tu és o nosso Salvador, único e suficiente. Nós não precisamos de nenhum outro, porque nós temos a ti, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. E nós sabemos que tu tens grandes coisas para nos revelar. E aquilo que esteve em oculto desde os tempos eternos não mais ficará em oculto. O Senhor tem trazido à luz, não porque nós mereçamos participar disso, mas porque tu, na tua soberania, nos escolheste, nos predestinaste. E aprouve a ti, Senhor, nos dar esta revelação nestes tempos finais. Fala a tua igreja, fala aos internautas, a todos que estão online conosco. Fala aos que vão ouvir este CD. Fala aos que acessarem a nossa página na internet. Fala, Senhor, e mostra que há uma nova e eterna aliança, muito superior à lei, e nós vamos desfrutar dela. Em nome de Jesus é que nós oramos e já te agradecemos. Amém. E toda a igreja diga amém. Amém. Meus amados irmãos, filhos benditos, boas sementes sobre a terra, ministros de uma nova aliança, embaixadores de Cristo, mais que vencedores. Nós entramos este ano, o ano das grandes conquistas, o ano da invencibilidade. Aliás, não sei quantos olharam para o fundo da nossa igreja e perceberam que o nosso banner está atualizado. Alguém não tinha visto? Pode olhar para trás, pode verificar. É lindo, olha que lindo é este banner, que nós vamos ter a oportunidade de todas as vezes que entrarmos, que sairmos, que passarmos por aqui pelo santuário, que acessarmos o site, enfim, virmos as fotos, nós vamos ler isto, porque Deus mandou escrever, para que a gente não se esqueça da visão dada por Ele, da palavra dada por Ele. 2007, o ano das grandes conquistas, o ano da invencibilidade. E amados, nós, para nos agarrarmos a esta palavra, que a igreja já tomou posse, já se agarrou mesmo, nós precisamos de firmeza, nós precisamos de alicerces profundos. E firmeza e alicerces profundos só conseguimos com a graça de Deus. Só a graça de Deus produz vida alicerçada, vida firmada. Só a graça de Deus tem firme fundamento, o Cristo ressuscitado. Só a graça de Deus fornece ao povo do Senhor aqueles materiais que não se corrompem quando o fogo chega à vida, quando os rios transbordam, enfim, que são materiais de primeira linha, ouro, prata e pedras preciosas. Nós estamos recebendo tudo isso, mas nós não podemos nos esquecer
que no meio deste ano de invencibilidade, de grandes conquistas, existe uma conquista a ser conquistada, se eu posso dizer assim, existe uma grande conquista, que é nós alcançarmos as vidas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Alcançarmos o povo que ainda está carregando os fardos do legalismo, dos sacrifícios, das abluções, daqueles rituais todos do judaísmo, seguindo doutrinas dos homens, ensinos de demônios. Este povo precisa ser resgatado. E nós temos esta função, nós temos esta missão na terra. O nosso chamado como igreja, como ministério, é levar a revelação da graça de Deus. Quem revela é Deus, mas nós temos que anunciar, nós temos que proclamar as virtudes do Cristo ressuscitado. Por isso, nós temos que entender muito bem as doutrinas em que estamos firmados. A graça de Deus tem as doutrinas da graça de Deus para serem seguidas, cridas, vividas, passadas adiante. Não pode haver mistura. Volto a dizer, não pode haver mistura. Então, o Senhor está fazendo nestes dias, nestes últimos cultos, uma recordação de alguns pontos fundamentais para nós, de alguma coisa que é questão de honra, não só no ministério, mas nas nossas vidas pessoais, que é conhecermos o pacto, conhecermos as verdades bíblicas, conhecermos aquilo que transformou a nossa vida, mas conhecermos com profundidade. E sabermos que é esta palavra que tem que chegar ao coração das ovelhas de Jesus. Nós não temos mais nada a ver com a lei mosaica. Quando nós nos referimos à lei, nós não estamos falando em leis civis, em leis morais. A Bíblia traz leis morais de Deus. Estas são leis imutáveis. Quando nós falamos da lei, que não temos mais nada a ver, estamos falando das leis que constituíam aquele pacote do legalismo. Aqueles 613 ritos, mandamentos, que só colocavam jugo, fardos, que era um pacto imperfeito, porque dependia do homem. Nós não temos mais nada com este pacto. Não porque nós resolvemos da noite para o dia que nós não temos mais nada com a lei, que nós não queremos mais seguir os ritos da lei. Não, nós não resolvemos. Jesus resolveu isso para nós. Jesus resolveu isso por nós quando ele foi para uma cruz. Há 2000 anos, quando ele foi moído pelas nossas transgressões, quando o seu sangue foi ali vertido, ali, junto com o seu corpo, ele encravava na cruz todo aquele conjunto de ordenanças que era, diz a Bíblia, contra nós. Era contra mim. A lei era contra mim e era contra você. É um pacto de condenação e morte. E Jesus encravou na cruz. Eu não posso desencravar o pacto da cruz, percebe, David? Eu não posso mais praticar ritos da lei judaica, da lei mosaica. Eu não posso mais ficar praticando as coisas do Velho Testamento. E quando eu digo coisas, eu falo de sacrifícios, de rituais, de usos, de costumes, de comidas, de luas, de dias de festas, de sábados, enfim, de anos de festividade, festas judaicas. Eu não posso mais fazer nada destas coisas, porque eu estaria profanando o sangue vertido na cruz. Eu estaria anulando com as minhas atitudes, com a minha prática, aquilo que Cristo fez. E eu não posso fazer isso. A lei era um pacto para a carne do homem. Nós não temos mais nada a ver com a carne, nem com coisas para a carne. Nem Jesus espera que você faça obras com a tua carne. Aliás, ele não espera e não quer. E vou mais adiante, ele não aceita que nós vivamos praticando coisas na base da carne, do sacrifício, da barganha, da troca. Vamos ver alguns versículos. Romanos 7:8 diz: mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento aqui é a lei. O pecado só é conhecido por causa da lei. Quando a lei diz, olha, você não pode adulterar. Quando este mandamento é conhecido, tornou o quê? O pecado do adultério conhecido.
mostrou o que é o pecado. Então, o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim e em você toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Toda a lei sempre deu força para o pecado. Jesus veio tirar aquela lei que dava força para o pecado, encravar na cruz, para tirar a força que o pecado tinha. Então, em graça, o pecado não tem força. Você crê nisso? Amém. A lei é que vive o tempo todo falando, olha, não faça isso, não coma aquilo, não faça isso aqui, não use, não ame, olha, observe, 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 observe. E isso faz o quê? Com que o pecado esteja latente. Quanto mais lei, mais pecado. Jesus então vem e fala, pera um pouco, qual é o problema dos meus filhos? É tropeçar no pecado porque a lei fica incitando. Então eu pego a lei, encravo na cruz e eu tiro a força do pecado. Você está entendendo? Então, na graça, o pecado perdeu a força. Está morto o pecado. Eu já vou explicar o que acontece, eventualmente, na vida dos cristãos, mesmo em graça. Mas o pecado não tem mais força. Você pega uma igreja que vive debaixo da lei hoje, muito pecado, muito problema, muita concupiscência, muito desejo, muito engano, muito escândalo. Você tira o pecado, coloca a igreja vivendo em graça, o que acontece? Você vai diminuindo estas questões, estas situações, e de repente você vive livre do peso, da marca do pecado. Eventualmente a carne de alguém o humilha, mas você não vive debaixo da opressão nem da marca do pecado. Romanos 5:20 também diz, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. E a ofensa apareceu, o pecado apareceu quando a lei veio. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos traduzir isso em miúdos. O pecado estava demais por causa da lei. Jesus veio e trouxe o quê? Uma superabundante graça. Ele disse, é pecado, pecado, pecado. Ai, quanto pecado, meu Deus! Ele arrancou a lei, tirou a força do pecado, e onde existia o pecado, ele trouxe superabundante graça. Então, o perdão de Deus, que é a sua graça, veio para fazer o quê? Nos limpar do pecado. Pecado tinha força quando a lei existia. A lei sai, tira a força do pecado. Jesus, então, para aqueles pecados que já haviam sido cometidos, que estavam abundantes, Jesus traz a sua graça. E onde havia pecado, então, superabundou a graça de Deus. Amém? Amém. O Senhor nos vê com pecado ou sem pecado? Sem pecado. Romanos 7:12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Peraí, a lei é santa, a lei é boa? O que é mal é o pecado que se manifesta contrariando a lei que é santa. Você entendeu? Quando nós entramos na história, amados, é que a gente estraga tudo. A lei, não cobiçarás a mulher do seu próximo. Isso é bom, isso é certo, isso é correto. Quando a gente tenta cumprir a lei, entrou o quê? Uma carne de pecado. E aí o que acontece? Nós não conseguimos parcialmente. Então o que acontece? Nós maculamos aquela lei que sozinha é santa, pura, justa, boa, perfeita. Agora, é impossível não macular a lei, porque a lei depende de duas partes. Ela traz o preceito, mas depende do homem cumprir. Ou dependia, vamos usar os verbos no passado. Estão entendendo? Então, o mal é o pecado que se manifesta contrariando a lei é santa. Então, neste caso, o pecado que habita em mim é que contraria aquilo que é santo. Olha em Romanos 8:3. Porquanto o que for impossível à lei, então a lei teve impossibilidade. Essa coisa de levantar uma bandeira, não, nada de lei, não acabou, a lei é boa, a lei é boa. A lei foi impossível em alguma coisa. Porquanto o que for impossível à lei, e a lei não teve a possibilidade, foi incapaz de salvar o homem, de justificar, de perdoar totalmente. Por quê? Porque ele estava enferma É uma aliança. O que é uma aliança? Tem duas partes envolvidas. Amém? É um contrato. Como é um contrato? Já fez um contrato de trabalho? Tem um empregador e tem um empregado. Olha, tem que haver o quê? A participação e o acerto daquele contrato das duas partes. Se uma parte falha, invalidou todo o contrato. Então, o que acontece? O contrato era bom, mas uma parte
invalidou. A parte de Deus cumpria. A parte do homem acabou estragando todo o contrato. Por quê? Porque estava enferma pela carne. Isso fez Deus, o que foi impossível à lei, o que Deus fez? Enviou o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. Ele vem em semelhança, com um corpo igual ao nosso. E no tocante ao pecado. Então veio com uma carne como se fosse a minha e a sua carne. E com efeito, condenou Deus na carne de Cristo o pecado. Então, qual o sentido de Deus ter vindo aqui em carne? É que quando a carne de Cristo foi para o madeiro, ali foi condenado o pecado. Quando Cristo foi para o madeiro, Deus condenou na carne de Cristo o pecado. O pecado está encerrado em Cristo Jesus. O poder do pecado, a lei do pecado, a força do pecado foi encerrada no madeiro em Cristo Jesus. Amém? Eu disse que era revelação profunda hoje, hein? É coisa séria. Não adianta nós ficarmos aqui o ano das grandes conquistas e eu não ter a maior conquista, que é o conhecimento, que é a revelação do que Deus fez naquela cruz por mim e por você. Bom, amados, então Jesus na carne veio para pagar o preço dos nossos pecados. E ele nunca pecou. Você sabe que Jesus não pecou. Ele veio em semelhança de carne pecaminosa. Mas a carne de Jesus era uma carne que estava nos substituindo a nossa natureza pecaminosa. Deus se humilhou, se tornou homem para resgatar os homens do pecado. Quem está entendendo? Amém. Amém. Tiago 2,10 diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, quantos preceitos tem a lei, igreja? Quantos? Não é 10 mandamentos. 10 mandamentos são princípios morais da lei de Deus, isso não muda. Quantos princípios tem a lei? 613 preceitos. Mas, guarda todos, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de... Então não adianta. Tropeçou num, paga pela lei inteirinha. Olha, por isso que ninguém consegue cumprir toda a lei, nem ninguém conseguiu. Porque é impossível, por causa do pecado que está na carne do homem, entendeu, Rosângela? Cumprir toda a lei. Aliás, cumprir metade da lei, 1/4 da lei. Hoje as pessoas tentam aí cumprir coisas da lei, né? Eu acho muito interessante as igrejas legalistas. Eles fazem algumas coisas da lei, né, pastor Maurício? Eles jejuam, eles batizam nas águas, sobem aos montes, vigiliam. Alguns guardam o sábado, alguns não comem carne de porco. Eu contei 6 até agora. Alguns, junto com tudo isso, guardam alguns dias de festas judaicas. Alguns fazem o que mais? Não comem alguns tipos de peixe. Eu estou no 8. Alguns circuncidam hoje? Alguns circuncidam, é raro, né? É interessante. 9. Alguns deixam aquele cabelo de judeu. Não sei se alguém ainda usa assim sem ser eles. Mas enfim, nós estamos no 9. Já coloquei. São 6, já coloquei. Nesses 9 que eu contei, já coloquei jejum, sábado, vigília, já coloquei tudo isso. Alguns usam certos paramentos, em alguns... São 10, no máximo nós contamos 10, são 613. A pessoa fala, não, eu estou cumprindo, eu estou jejuando, eu estou batizando, eu estou subindo o monte, eu estou vigiliando, não estou comendo isso, estou guardando o sábado, estou fazendo aquilo. E os outros 603? Está tropeçando. Então pode fazer tudo isso, é culpado de toda a lei. Não tem como cumprir toda a lei. Não tem como cumprir toda a lei. Amado, se tivesse como cumprir toda a lei, Jesus não precisava ter vindo. Ele teria encontrado homens que fossem capazes de cumprir toda a lei. Você entendeu? Nós começamos a contar, nós não chegamos em 10. Você pode se esforçar e você vai saber mais alguns preceitos. 15, vai. 20, alguém muito estudado, usar um kippá na cabeça, muito bem, usar o kippá na cabeça, então assim, que coisa linda, usam kippá na cabeça. Agora tem até pessoas que não são judias na carne usando kippá na cabeça. Eu vi o presidente outro dia, numa foto histórica, que coisa linda ele, visualmente, com aquele kippá junto com um representante da comunidade judaica. Então as pessoas estão ali, não, eu estou cumprindo, estou me submetendo, eu estou fazendo, não está fazendo nada. Está se enganando e está trazendo para a sua vida maldição. Porque quem está debaixo da lei está debaixo de
Maldição. Então você vê algumas igrejas com aquelas danças bonitas, judaicas, que lindo, põe roupa, paramento, dia de pães, festa dos tabernáculos, festa da colheita. Não sei como em São Paulo eles escolhem alguma coisa, mas festa da colheita. Festas. 1, 2, 3, 4. Não conseguem cumprir as 7 festas obrigatórias do calendário judaico. Não conseguem. E aí, de repente, defendem como tirar o batismo. Vocês não conseguem cumprir 10, 15 ritos da lei, 20, vão cumprir 613. Impossível, amados. Por isso, Jesus tomou providências. Amém? Põe de novo Tiago, por favor, 2:10. Esse mesmo. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna o quê? Como é que vive o povo de Deus hoje? Culpado, condenado. Porque fica fazendo uma coisa que não é para fazer e nem consegue. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Qual a serventia da lei então? Só nos levar até Cristo. Conduzir a Cristo. Só nos fazer conhecer a Jesus. A fim de que fôssemos justificados por lei. Não, pelo batismo nas águas. Justificados por? Ou então, Cristo veio. Acabou o resto para trás de Cristo. Lei ficou para trás. Cristo veio a fim de que nós fôssemos justificados, salvos, lavados, regenerados por fé. Fé em quem? Em Moisés ou fé em Jesus? Fé em Jesus. Quem está compreendendo? Está babando o David, amado. Que delícia! Ele falou, continua. Amém. Eu vim aqui com essa pregação, o apóstolo Miguel Ângelo tem dito assim, tem que buscar a nossa essência, nós somos reformadores, nós temos profecias de Deus, mas a base do nosso ministério, da nossa vida, é a revelação da graça do Senhor. E eu disse, meu Deus, teve estudo bíblico essa semana, a minha lógica, né? A minha razão é, eu vou trazer uma palavra sobre lei, sobre graça, e Deus diz, fala, porque para alguns vai ser recordação, para outros um passo adiante, e para outros iluminação total do entendimento, amados, para estarem livres do jugo da lei. Amém. E eu estou vendo gente velha de igreja, com todo o respeito assim. Fala, bispa, oh, aleluia. Gálatas 3:24, já falei, né? 1 Timóteo 1, 9 e 10. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Agora você vai entender uma coisa mais importante e séria. Para quem se promulga a lei? Mas para transgressores, rebeldes. Eu vou começar a perguntar. Você, filho de Deus, salvo em Jesus, você é um transgressor? Você é um rebelde? Você é um irreverente? Você é um pecador? Jesus já te lavou, já te perdoou. Nós somos tudo isso no passado. Ímpios, profanos, parricidas, matricidas, mata pai. Alguém aqui mata o pai, mata a mãe. É um profano. Alguém aqui homicida. Hoje, eu digo hoje, não no passado. Hoje, salvo, lavado no sangue do Cordeiro. Impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros. E para tudo que se opõe à sã doutrina. Amados, a lei foi promulgada para essa gente. Rebeldes, impuros, homicidas, matricidas. A lei foi para isso. Aqui não há nenhum transgressor. Aqui há pessoas lavadas no sangue do Cordeiro, regeneradas, tem a divina semente no seu espírito. A lei não é para você. Diga com fé, a lei não é para mim. Não é. Então não tente fazer obras da lei. Não é para você. Não é. Quando alguém tenta fazer obras da lei, está se colocando na posição de um impuro, de um profano, de um rebelde, de um homicida, de um mentiroso, de tudo isso aqui. A lei é para essa gente. Olha os nossos irmãozinhos que são lavados no sangue do Cordeiro, não sabem destas verdades e estão assumindo uma coisa que não é para eles. Amém? Gálatas 3:12. Ora, a lei não procede da fé. Talvez esse seja um dos versículos mais fortes que a gente tenha que pegar aqui e sacudir mesmo. A lei não procede de fé. A lei não tem nada a ver com a fé. A lei não veio da fé. A lei veio por causa do pecado. E ela não conseguiu dar jeito no pecado. A lei veio
para organizar a vida do homem, não conseguiu fazer isso. Não conseguiu salvar, não conseguiu justificar, não conseguiu dar vida eterna, não conseguiu perdoar, porque a lei não procede de fé. Ou seja, se nós dizemos, eu vivo por fé, então você não tem que ter parte com a lei. Porque a lei não tem nada a ver com a fé. A fé não tem nada a ver com a lei. Mas disse o apóstolo Paulo, aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Você quer observar os preceitos da lei? Bom proveito, você vai viver por eles. Então, sabe, a pessoa defende, sabe, Ricardo? Às vezes, defende um sábado, defende, manda e-mail, escreve, bate em todo mundo, ofende, né, os demais irmãos, e fala, e veemente, e está pisando em outros pontos da lei. Então assim, você quer defender o sábado? É um direito seu, guarde o sábado. Você quer viver nos montes? Vá para os montes agora, vai viver pela lei. Então nós vamos ter que mostrar os outros preceitos, você vai viver pela lei. É impossível. A pessoa tem que sair fora do planeta. Não dá para viver pela lei. Não dá. Não dá. O que tem que fazer na lei é inviável, impossível. É incapaz o homem de cumprir toda a lei. Estamos entendendo? Amém? Vamos falar um pouquinho da graça. A lei era para a carne. A graça é para o Espírito. Ai, que delícia. Já imaginou, amado, você vir para um culto de quinta-feira e ter aqui um ritual de sacrifício? Que coisa lamentável. Você vem do seu trabalho, cansado, sem jantar muitas vezes, né? Deixa a família, abre mão de certas coisas. Aí chega aqui e nós vamos fazer uma vigília até amanhã cedo. Aí você vem suado, sacolejou na lotação, veio esmagado, andou a pé, perdeu o ônibus. E né, o teu carro tinha placa, você saiu depois para poder chegar no culto. Aí chega aqui, eu falo, vamos fazer uma fila que eu vou virar óleo, azeite na sua cabeça. Você já está cheiroso, eu viro óleo na sua cabeça. Fica uma coisa tremenda. Aí eu te dou para levar um pacotinho de sal, um saquinho de enxofre, e você vai saindo. Lambuzado, salgado e cheio de pacote. E o que faz com tudo aquilo? Para quê? Isso é fardo, isso é abominação, isso não tem sentido de ser. Nós estamos aqui, amados. A nossa carne é o nosso sacrifício vivo, mas nós estamos aqui porque nós temos uma identidade espiritual. Romanos 6,14 diz, porque o pecado, olha a questão do pecado como ficou na graça, não terá domínio sobre vós, não te domina mais, pois não estáis debaixo da lei e sim da... Todo mundo canta aquele corinho na lei, né, Silmara? Porque estáis debaixo da graça. Todo mundo, eu cantava isso quando me converti. E não debaixo da lei. E todo mundo canta e acha. Só que não é teoria. Porque, amados, se nós vivermos debaixo da lei, nós vamos ter problemas com o pecado. Com assédio, com concupiscência, o tempo todo. Se você está debaixo da graça, o que aconteceu? O pecado não te domina mais. Diga, eu recebo esta palavra. Isso quer dizer que nós já estamos mortos para o pecado. E que as armas de Satanás, que são aquelas armas do pecado, não têm mais domínio sobre nós. Portanto, perante Deus, perante a justiça daquele que é justo, nós estamos justificados, lavados. Nós temos paz com Deus. Ele nos deu esta justificação, foi Ele que quis. E isso nos tornou mortos para o pecado. E quando nós morremos para o pecado, nós tiramos as armas de Satanás, que nos dominavam no passado. Entenderam? Quem aqui está morto para o pecado? Amém. Se você está na graça, você está morto para o pecado. Romanos 6,2 diz assim, de modo nenhum. Paulo perguntou se nós que estamos em graça vamos viver na prática do pecado. Ele mesmo respondeu, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos, diga eu morri para o pecado. Romanos 6,7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Se você morreu para o pecado, você está justificado. Diante de Deus você é justo. Mas bispa, se você soubesse o que eu fiz no passado, nem preciso saber. Jesus mesmo que é Jesus, não se lembra mais do nosso passado.
Você está morto para o seu passado, para o pecado. Você está Sabe o que é justificado? Você foi feito justo de novo. Diante de Deus, Deus olha para você e diz: justo, justa, justo, justo. Não consta nada na tua ficha do céu. Esta palavra aqui, amados, é uma palavra taxativa. E ela é para sempre, viu? Isso aqui não tem volta. Aquele que morreu para o pecado, justificado está do pecado. Isto quer dizer que nós somos justos diante de Deus. E este estado de justiça não muda. É uma grande mentira quando se diz que o salvo perde a salvação. Não perde, Cacá. Impossível. O salvo não perde a salvação. E essa tem sido, você sabe, uma arma de Satanás dentro das igrejas. Há pessoas hoje no fundo do poço, num tremedal de lama, em trevas profundas, porque erraram um dia e não têm a capacidade de entender que o estado de justiça é perene, não muda. Há de se reconhecer o erro e entender que o perdão de Deus está sempre à nossa disposição. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Nessa hora muita gente diz: quer dizer então, bispa, que nós temos a liberdade para pecar? Não. Se alguém ainda pensa assim, nós temos dito durante anos, né? Cuidado, pare, acerte o seu passo com Deus. Nós não estamos dizendo aqui que temos liberdade para pecar, pelo contrário. Se nós eventualmente pecamos, nós temos que ter a capacidade de chegar junto de Deus e dizer: Pai, eu venho te confessar uma coisa que eu fiz, tu sabes o que é, eu pequei, me perdoa. A Bíblia Sagrada diz que nós temos um advogado, um paracleto, junto ao Pai. Ele intercede pelos nossos pecados quando eventualmente nós pecamos. E esta constituição de justiça nos filhos de Deus é um estado que não muda. Uma vez justificado, justificado para sempre. Uma vez perdoado, perdoado para sempre. Uma vez morto para os pecados, morto para os pecados para sempre. Uma vez salvo, salvo para... Romanos 7,6 diz assim: agora, porém, em graça, com a obra de Cristo em nossa vida, libertados da lei. Quem aqui é liberto da lei? Se você tem Cristo, você é liberto da lei. Estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. A lei, a letra é caduca, caducou. Perante a justiça de Deus, nós estamos livres da lei. Diga: eu estou livre da lei. A lei dizia que tinha que fazer sacrifícios de animais, que tinha que se aspergir sangue sobre o altar, que o sacerdote só podia entrar no Santo dos Santos uma vez no ano. Mas todos esses ritos, cerimônias, costumes da lei morreram para nós. Estamos livres da lei. A lei se cumpriu em Cristo Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Lembra o 613, que ninguém consegue, nunca conseguiu cumprir? Jesus cumpriu integralmente toda a lei e por isso ele pôde estabelecer um novo pacto, uma nova aliança. Um contrato só deixa de ter validade se ele for cumprido. Você entendeu? Amém? Alguém tem que cumprir, porque se não cumpre, tem sanções. Então, amados, a lei se encerrou em Cristo porque ele cumpriu integralmente a lei. Diga glória a Deus. Diga: eu não tenho que cumprir. Você crê nisso? Mas, bispo, e o tal do sábado, que é um motivo de muita disputa e de muita guerra. A gente tem vários estudos sobre o sábado, né? Mas qual é a nossa atitude em relação ao sábado, que é o dia de descanso do povo judeu? É o dia de descanso do povo judeu. Então, esta era uma cerimônia da lei. Este era um dia de guarda da lei. Nós estamos o quê? Livres da lei. Se eu estou livre da lei, eu estou livre de guardar o sábado. Eu estou livre de qualquer preceito da lei. Estou livre da lei. Põe de novo: libertados da lei. Olha só. Aí, agora, porém, libertados da lei estamos, deixa aí, mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Então, assim, a gente está morto para essas coisas. Mas se não guardar o sábado, está escrito lá. Está escrito em Deuteronômio, Levítico. Pode me trazer todos os textos. Está escrito mesmo. Ninguém vai negar que está escrito. Só que é lei. É dos judeus. Não é para nós. Nós estamos livres da lei. Logo, estamos livres de guardar o sábado. Nós guardamos que dia? Todos. Todos. Por uma questão de base
no apostolado, porque a igreja cristã tem como firme fundamento a doutrina dos apóstolos e profetas. Nós temos como dia da ressurreição o domingo. E este dia ficou pelos próprios primeiros apóstolos instituído como o dia do Senhor. Se tornou um dia de consagração a Deus. Eles passaram a se reunir no dia da ressurreição. Então, estamos livres do Shabat. A Bíblia diz, mortos para o pecado, livres da lei. Diga, estou livre. Amém? Amém? Amém. Hebreus 8:6. Bispa, tem certeza que isso está valendo? Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, está comparando, se é mais excelente que alguma coisa. Quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Então, há uma aliança superior, igreja? Há superiores promessas para nós? A lei tinha defeitos. Era preciso instituir uma nova aliança baseada em quê? Em superiores promessas. Isto está nos mostrando que a aliança, o pacto que nós vivemos hoje, a graça de Deus, não pode se misturar com a velha aliança. Ou seja, se eu quero viver a nova aliança, se eu quero uma nova vida em Cristo, com melhores e superiores promessas, eu não posso buscar aquilo que é velho. Viver o novo pacto, viver a graça, viver a nova aliança, é viver em superiores promessas. Porque aí tudo é perfeito e tudo é completo. Amém? Amém. Efésios 2:8 diz como é que começou a nossa vida a partir da nossa conversão. Se começou por graça, ela tem que continuar como? Por graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de... Então, neste pacto, não somos salvos por água, por sacrifícios, por abluções, por ordenanças, por nada. Por guardarmos sábado, nada disso. Somos salvos por graça. Se a nossa vida espiritual começou por graça e por fé, ela deve continuar como igreja? Por graça e por fé. Hebreus 13:9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Aí fora está cheio de doutrinas estranhas. Alguém aqui veio da lei como eu? Você conhece alguma doutrina estranha? Nem vamos entrar por aí, porque tem irmão que até viajou de avião para jogar óleo do... Como chama aquilo? Ai, doutora. Saiu de helicóptero por São Paulo para ungir a cidade. Viraram litros e latas de azeite sobre quarteirões inteiros, né? Aquela coisa toda. Amados, está cheio de doutrinas várias e estranhas. Se cada um aqui fosse contar uma doutrina que conhece da lei, nós ficaríamos aqui muitos dias falando das coisas várias e estranhas que estão por aí. Mas o que vale? Porquanto o que vale são as doutrinas várias e estranhas que estão por aí? Não. É estar o coração e espírito, confirmado com graça e não com alimentos ou outra coisa qualquer. Alimentos é que tem gente que tem todos aqueles preceitos. Bebe isso, não bebe aquilo, come isso, não come aquilo. Hoje pode, hoje não pode. Hoje é dia santo, hoje é dia consagrado. Ai, que peixe é esse? Vai para um restaurante e diz, eu não vou comer o peixe porque eu não sei que peixe é esse. Ou então vai lá, se intrometer, procura o chefe do restaurante. Diz, esse peixe era de escama? Tinha capa de gordura? Era de pele? Era de não sei o quê? Ai, o que está servindo aí? Ai, tem um guisado lá diferente. Qual animal? Tinha unha fendida? Como é? Fendida? Tinha casco? Não tinha casco? Senão eu como, senão não como. Ah, sabe como é que é? Ah, mas isso não vale de nada. Isso não serve para nada. O que vale é ter o coração confirmado com graça. Amém? Próximo. Pois nunca tiveram proveito os que com isto se... Tem algum proveito? Não tem nenhum proveito. E tem gente se preocupando e não serve para coisa nenhuma. Romanos 11:6. Se é pela graça, já não é pelas obras. É por graça ou por obras? Graça. Do contrário, se começarmos a fazer obras na igreja, o que vai acontecer com a graça? A graça já não é graça. Vira um monte de ordenanças, um monte de coisa aqui. Se você quer viver por graça, não deve achar que é por obras, hein? Senão você estará confiando no que você faz por você mesmo e não no que Deus fez por você. Confie no que Deus já fez por você. Não no que você, na carne, pode fazer por você. Você não pode fazer nada. Amém?
Tudo que não é graça é lei. Vamos dizer isso, diga, tudo que não é graça é lei. Você sabe, os judeus, por quê? Porque tem esta lei toda, eles têm muitas regras. E hoje em dia, a religião chamada cristã, o cristianismo, está vivendo da mesma forma. É por isso que o povo está aí sem vida, sem ânimo, sem autoridade, todo mundo cansado, todo mundo exausto, todo mundo se arrastando, todo mundo pulando de uma igreja para outra. Onde é que está o sossego, o repouso? O repouso não está no sábado, está em Jesus Cristo. Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso repouso, amém? Neste novo pacto, onde é que estão as leis, bispo? Como é que eu sigo as regras da nova aliança? Onde elas estão? No seu coração. Segundo aos Coríntios 3, 2 e 3, diz Paulo, vós sois a nossa carta. Diga, eu sou uma carta. Onde é que está? Lembra lá, onde? Tudo escrito. Quando eles se reuniam, o povo se reunia, Moisés fazia lembrança da lei, lia tudo aquilo, pegava aqueles rolos de papel e não farás quando um estrangeiro estiver no meio de vós, depois de ler toda a lei, matava um animal, aspergia o sangue sobre o povo, a dizer, está ratificada, está valendo, hein, gente? Está valendo a aliança. Reunia em outra ocasião o povo, lia tudo aquilo. Onde que eu leio na graça, bispa? Onde está? Na porta não tem a lista. Lá no MEC Graça, no nosso visor, não tem os preceitos da graça. Não tem. Porque você é a carta escrita do Deus vivo. Paulo disse, olha, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso... Então, a carta verdadeira de Cristo é produzida por graça, que era o ministério de Paulo. Escrita, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Onde estão as leis na graça? Nos nossos corações. Diga, no meu coração. E como eu conheço? Há um Espírito doce, que se fez um com o seu Espírito. O Espírito Santo de Deus está na tua vida. E esse Espírito te faz conhecer todos os preceitos lá dentro da graça do Senhor. Não precisa ficar correndo atrás de homens, de lideranças. Amém. Romanos 2,14. Quando, pois, os gentios... Querem tremer agora? Segura aí na cadeira. Você vai ver o que a igreja está fazendo hoje, aí fora. Aliás, hoje não, vem de muito tempo. Quando, pois, os gentios... Quem são os gentios? Que não são os judeus, amém? Nós somos gentios? A igreja no Brasil é gentílica ou judaica? A igreja cristã? Gentílica. Quando os gentios... Leiam comigo em voz alta. Que não tem lei. Diga. Que não tem... Quem que não tem lei? Gentios. Os gentios não têm lei. Não tem lei. A Bíblia afirma isso. Afirma isso. Os gentios não têm lei. Mas quando esse povo, o nosso povo, procede por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei. Ai, o apóstolo Paulo devia ficar assim, sabe? Meu Deus, como é que eu faço para arrancar a lei do povo? Olha só. Os gentios que não têm lei, quando eles vivem em conformidade com a lei, não tendo que seguir nada da lei, servem eles de lei para si mesmos. Entendeu, Adalto? A encrenca que está aí fora, povo inventando lei e lei, aí você vai para uma denominação, estatutos, a outra denominação é outro estatuto, a outra denominação é outro estatuto. Aí se mudar de igreja, ele diz assim, onde você foi batizado? Eu fui na denominação lá, não vale aqui vai ter que passar de novo pelas águas. É outro estatuto. Esses estatutos todos somados, servem para quê? Nada. Esses estatutos deveriam existir para os gentios? Não. Os gentios que não têm lei, quando vivem em conformidade com a lei, não tendo lei, servem de lei para si mesmo. Por isso que cada igreja tem as suas próprias regras, as suas próprias leis, e todo mundo vive tropeçando. Precisava de tropeçar tanto em preceito, em roupa, em cabelo, em bigode, em barba, em biquíni, em televisão, e não sei mais o que, e uso e costume, e comida e não comida, e jejum e não jejum, e filho e não sei o que. Precisava disso? Não! Não precisava de nada. Sem lei, não tem tropeço.
Os gentios inventam suas próprias leis e tropeçam nelas mesmas. Neles mesmos tropeçam em suas próprias leis. Diga, os gentios não têm lei. Diga, eu sou na carne um gentio. Não há lei para mim. Diga, para mim, a graça. Diga, a lei que eu sigo é a lei do Espírito e da vida que Jesus trouxe. Ezequiel já profetizava em 36, 26, isto aqui: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra. É o coração que é produzido pela lei, é um coração de pedra. E vos darei coração de... Vou fazer um parênteses aqui. Eu recebo muitos e-mails. Eu, Bispo Rai, os pastores da igreja, cartas, telefonemas, pessoas vêm aqui. Amados, as pessoas estão sendo cortadas pela graça, até quem nunca foi cristão, que não seguia nada, que começa a ouvir esta palavra e Deus começa a trabalhar, vem, e a pessoa vem do jeitinho dela, com a simplicidade dela, às vezes com palavras que não são termos bíblicos, mas com amor, com simpatia, com carinho, com singeleza. Onde estão os e-mails mais mal educados que nós recebemos, mais irados, mais baixos, com palavras de baixo calão, da lei, dos legalistas? Por quê? Porque a lei produz corações de pedra. A lei suscita a ira. Quer viver muito debaixo da lei, vai viver irado. Eu era assim, nós todos, amados, tinha muita ira, qualquer coisinha errada. Não pode. Quem ele pensa que é? E nós quem pensávamos que éramos? Entenderam? O que a lei produz, que estado de espírito, o Senhor, graças a Deus, tirou o nosso coração de pedra e nos deu um coração sensível à sua voz, à sua revelação, um coração de carne. Amém? Próximo. Próximo. Amém. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os... Então nós observamos os estatutos, que hoje não são os dos judeus, mas os dos princípios, a lei moral de Deus, que nós não deixamos de lado. Mas nós fazemos isso, amados, observamos, porque o Espírito Santo, como eu disse, já está dentro de nós. Todo mundo aqui sabe o que é certo e o que é errado. O que é bom e o que é mal. É verdade ou não é? É lógico, graças a Deus por isso. Então, amados, segundo aos Coríntios, a lei foi um ministério de morte, veja, 3,6 diz, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Dizer, eu fui habilitado. Vamos confessar melhor. Diga, eu estou sendo habilitado pelo conhecimento a ser um ministro de uma nova aliança. Então você não vai mais ministrar a lei. Se aqui tem algum pastor, presbítero, diácono, evangelista, mestre, qualquer missionário, qualquer coisa, você não foi chamado nem habilitado para ministrar lei. Esquece isso. Você foi chamado para ser ministro de uma nova aliança. Não da letra, não da lei, mas do Espírito. É a graça. Porque a letra mata. O Espírito faz o quê? Vivifica, diga glória a Deus. Segundo aos Coríntios 3, 7, 9 e 10. E se o ministério da morte, isso é a lei, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, Moisés foi lá, recebeu a lei e veio brilhante, de tanta glória da presença de Deus. Eles não conseguiam olhar para o rosto de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Então a lei teve sua glória. Mas uma glória que ia o quê? Desvanecendo, acabando, apagando, diminuindo. Próximo. Porque se o ministério da condenação foi glória... Olha como é que chamou. Primeiro chamou de ministério da morte. Agora chamou de ministério da condenação. E diz que teve sua glória. Em muito maior proporção será glorioso o ministério da... Qual é o ministério da justiça, igreja? A graça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, a lei, neste respeito, quanto a ter glória, quanto a ser glorificado, já não resplandece, já não tem mais brilho, mais glória nenhuma. Diante do quê? Da atual sobreexcelente glória. Qual é a aliança que hoje tem uma sobreexcelente glória? Qual é a atual aliança? A graça. Temos que seguir alguma coisa da lei, igreja? Diga não. Segundo aos Coríntios 3:11. Porque se o que se desvanecia, o que apagava, o que estava para acabar, teve sua glória, muito mais glória tem o que é? O que é permanente? A graça vai terminar algum dia?
Vai vir uma outra aliança? Não. Jesus disse, esta é a nova e eterna aliança. Diga graças a Deus. Diga, eu conheci a nova e eterna aliança. Amém. Glória a Deus. Pronto, para a gente encerrar. Afinal de contas, não tem mais preceito, não tem mais regra, não tem mais sacrifício, não tem mais ritual, não tem obra humana, obra com a carne, não tem barganha. Como é que se vive por graça então? Porque agora eu estou na graça, a graça me foi revelada, como eu vivo neste pacto? E a maior tendência de quem veio da lei é fazer a seguinte pergunta: o que é que eu tenho que fazer aqui? Pensem na pergunta. O que é que eu tenho que fazer agora? O costume está tão arraigado, a obra está tão... O que é que eu tenho que fazer na graça? Fazer. Quer continuar fazendo? Jesus já fez tudo no seu e no meu lugar. E às vezes alguns irmãos começam a receber essa revelação, por fé, e tem que confessar, e nós ensinamos, né? Eu vou falar já. E de repente, algumas situações na sua vida ainda não se resolveram, ainda estão ali, mas Deus está resolvendo, né? Mas os olhos não estão vendo, e como veio da lei, espera ver pelos olhos, não entende que é pela fé, que pela fé o mundo espiritual está se movendo o tempo todo, que Deus está trabalhando com os seus exércitos celestiais, e de repente a pessoa chega para o bispo ou para algum dos pastores e diz assim, mas espera aí, eu estou fazendo tudo direitinho conforme vocês falam no altar. Por que não aconteceu ainda? Eu estou fazendo tudo direitinho. Percebe que o espírito é o espírito legalista? Agora a pessoa fica grudada no que a gente fala e diz, é para olhar para lá, eu olho. É para falar o quê? É para repetir, eu repito. É assim que vive. E aí a pessoa não se dá conta de que ela está com o mesmo estilo de vida da lei dentro da graça. Não vai funcionar. Graça é quando você se despoja totalmente do toma lá da cá. Eu faço para receber, eu imito, ninguém precisa imitar ninguém, o Espírito Santo te mostra qual é a tua verdadeira identidade, a tua posição em Cristo Jesus, e nós vamos ter que aprender, nós estamos aprendendo, faz 12 anos pregando, 14 ou 15 ouvindo a graça, e aprendendo ainda a viver por fé. Por quê? Porque tem que tirar todos os ranços da lei, amados. Eu fui para muito monte, eu fiz muita vigília. Eu fiz barganha, entrei em campanha, eu entrava em fila de pastor que tinha visão. Eu ficava lá umas madrugadas. Todas essas coisas que nós estamos falando aqui, eu sei muito bem como é que funciona. Eu fiz tudo isso. Nós fizemos tudo isso. Então isso tem que ser tirado. A mente tem que ser renovada. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha... Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ninguém vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus com a mente da lei, com a mente das coisas antigas, pensando da forma que se pensava no legalismo. Você está compreendendo? Tem que mudar a mente. Mesmo que você tenha entendido o pacto, tem que mudar a forma de pensar. Aí vai mudar a forma de sentir. Consequentemente, vai mudar as atitudes, a forma de você falar, a forma de você reagir às situações. Amém? Então, como se vive por graça? Romanos 4,16. Essa é a razão porque provém da fé. Então, agora é por fé. Para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é o pai de todos nós. Como é que temos que viver então? Por fé. Diga, por fé. Diga, só por fé. Mas não pegue a fé e coloque no copo d'água. Ai, bispa, eu tenho fé que se a irmã orar por essa água e eu beber essa água, isso não é fé. Isso é obra. A fé... mas eu não estou fazendo obra nenhuma. Quem está orando pela água é a senhora. É a senhora que está fazendo a obra. É verdade. Mas você está colocando a sua fé numa coisa que não é para ser colocada. A fé não é para ser colocada em água. A fé é para ser colocada em Jesus Cristo. Naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. A fé é para ser colocada na palavra de Deus. Amém? Quem está entendendo? Então não é fé em coisas, é fé em Jesus. Diga, eu recebo esta palavra.
Romanos 5:2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Então, se hoje nós temos Jesus, se hoje nós podemos orar, se hoje nós temos como falar com Deus diretamente sem um sacerdote da igreja católica ou da igreja protestante, um intermediário, ou seja lá quem for, amados, nós tivemos este acesso pela fé. E a esta graça na qual estamos firmes. Quem está firme na graça? Amém. Então, gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Diga, eu recebo. Então, estamos firmes na graça? Estamos alicerçados? Então, vamos viver só por fé. Hebreus 10:14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Diga, eu já estou perfeito. Diga, o meu espírito está completo. Agora eu estou sendo aperfeiçoado. Não no espírito, diga, mas nas minhas atitudes, no meu falar, nos meus relacionamentos, na minha vida diária. Amém? Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você crê nisso? Amém. Você tem medo do diabo? Não, o diabo está lá no império das trevas. Você está no reino do Filho do seu amor. Você tem que temer o quê? Nada. Quem é que cuida da tua vida? Jesus Cristo. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, qual é a lei do Espírito da vida? A graça. Te livrou da lei do pecado e da... Diga, estou livre da lei do pecado. Diga, estou livre da morte. Diga, eu já tenho vida eterna por fé em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele. Alguém ainda pensava que era do... Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, olha o que você foi tornado da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e... Isso está na tua vida, são leis de imputação, não tem como voltar atrás, nós estamos firmes, amados, e nós temos que saber estas coisas a nosso respeito. Somos perfeitos no Espírito, estamos libertos do diabo e do império das trevas, estamos livres do pecado e do poder do pecado, estamos livres da morte eterna, estamos justificados, regenerados, nós estamos santificados, redimidos, perdoados para sempre, selados com o Espírito Santo da promessa, e você precisa crer, como se vive na graça, crendo, confessando, então você tem que falar, diga, recebendo por fé e tendo certeza, diga, convicção, perseverando, até que tudo se manifeste. Diga, tudo já existe, está consumado, é meu direito, Jesus me deu este direito, eu não merecia, foi por graça, e pela fé, eu tomo posse das mais de 7.000 promessas, que me pertencem hoje, e que eu vou desfrutar, ainda em vida, porque eu recebi a abundância da graça, o dom da justiça, e está escrito que eu vou reinar em vida através de Jesus Cristo. Pela fé eu recebo ver com os meus olhos físicos aquilo que eu ainda não vejo. Eu chamo a existência hoje, pela fé, aquilo que é meu. Há de vir, virá e não tardará. Eu viverei todos os meus dias somente por fé. Estou livre da lei. Tenho um pacto melhor, superior, instituído por Jesus, com superiores promessas. Eu assumo isto na minha vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a lei, amados? Show! Diga, show lei. Não é cholé, hein? É show lei. Nada de lei. E bispo, agora para discutir com os legalistas? Não tem que discutir nada. O apóstolo Paulo escreveu uma cartinha a Timóteo dizendo, olha, não discuta nem genealogias, nem contendas, nem pontos da lei, porque isto é fútil, é inútil,
não leva a lugar nenhum. Se alguém quiser lhe ouvir para receber a revelação, fale. Inste a tempo e fora de tempo. Seja instrumento de Deus para levar esta luz à vida das pessoas. Para outra coisa, não dê nem seus ouvidos e nem gaste a sua voz. Aquele que tem que ouvir, esse, o Espírito de Deus, vai trabalhar a terra boa do coração e vai receber esta revelação. Como, aliás, aconteceu com você e comigo. Deus é soberano, amém? E Ele sabe como usar a nossa vida e como fazer isso na vida do nosso irmão. Amém, amém, amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus. Bispo Rai vem encerrar o culto com a bênção final. Os louvadores vão louvar. Você está feliz por esta revelação? Amém. É bom saber que você é livre? Amém. Quem foi muito, aqui assim, enquanto eles se preparam, quem foi muito legalista no passado? Muito legalista. O que vocês faziam? Pois é, um moço inteligente, sabe, formado, né, pós-graduado, trabalha numa grande empresa, inteligente, abençoado. Hoje colocava o copo de água em cima da TV. Veja, né, se Deus não ilumina os olhos do entendimento, ficamos todos à mercê das doutrinas que estão aí. Mas o que vale é ter o coração confirmado com graça. O seu já está confirmado com graça? Então você diga assim para Deus, uma expressão bem da moçada: valeu, Deus. Aleluia, glória a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, pelos nossos olhos iluminados, pelo conhecimento que nós temos agora da tua maravilhosa graça, Jesus. Mais uma vez, obrigado por esta noite, ó Deus, por essa palavra que caiu certamente como bálsamo em nossos corações, Jesus. Tomamos posse de tudo aquilo, ó Deus, que é nosso direito. Tudo que foi pregado nesta noite, Jesus, que está em linha com a tua graça, ó Deus, que é melhor do que a vida. Por isso nós declaramos, ó Deus, que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos aqueles que receberam a abundância da graça, e aqueles que receberam a abundância da graça digam amém e amém. Glória a Deus, aleluia, amém. Agora você vai cantar essa música, agora sim, com mais gosto, conhecimento, profundidade. Proclama isso mesmo, deixa sair a tua voz. Mostra que você é parte da reforma que está acontecendo no planeta. Amém? Abundância
Aleluia! Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Diga isso a quem está ao seu lado. Glória a Boa Deus. noite a todos. Vá em paz, em nome de Jesus. Até sábado no Cine Cares, até domingo de mais um culto.